Olá, estou de volta com mais um Arena ao Presente, um espaço onde o esporte tem voz e vez. E no programa de hoje estamos recebendo duas lendas do handebol de Marechal Cândido Rondon, o Spock e o Gleison Pacheco, técnicos da modalidade, e também o atleta Vitor da Silva, que vai defender o Paraná no Brasileiro de Seleções neste mês no Rio Grande do Sul. Também presente aqui no estúdio, meu parceiro de entrevistas esportivas, o jornalista Gustavo da Cunha. Gustavo, prazer recebê-lo novamente. Depois de uns dias de férias, estamos aqui mais uma vez. Satisfação mais uma vez, Ana, estar aqui, na Arena, conversando novamente do handebol, Já tivemos essa oportunidade com o pessoal de Mercedes e agora recebendo aqui esses dois expoentes, da nossa modalidade, que certamente tem muitas histórias para contar, e o futuro, da modalidade aqui de Marechal Rondon e também do Paraná. Vitor, bem-vindo, é satisfação recebê-lo aqui no Arena. Bom dia, satisfação toda minha estar com as lendas do handebol aí, com... Como é que é seu nome? Ana Paula. Com a Ana Paula, com o Gusto do presente. É isso. Gleison, satisfação tê-lo aqui pela primeira vez. Muito obrigado pelas palavras, primeiramente, Bom dia, é uma satisfação toda minha estar junto nessa história de lenda aí. Eu sou uma lenda mais nova, Porque além de quando vocês falam em lenda, tem muita gente aqui em Rondon que faz esse papel. O Spock foi o meu professor, que a gente está tentando seguir as ondas e hoje a gente trabalha junto, então é uma satisfação. Spock, prazer recebê-lo, bem-vindo à Arena. Opa, muito grato. Bom dia, Gustavo, Vitor, Gleison, Ana Paula. A satisfação é nossa. Esse tema de lenda é complicado, Porque lenda normalmente é mentira, Mas tudo bem, vamos utilizar aí o codinome de lenda, vamos dizer. A gente fala, mas na verdade, assim, são pessoas que escreveram história na modalidade e na vida pessoal também, A história do handebol se confunde com a história de Marechal e com a história da vida de vocês, Vou começar com o Spock aí, fazendo um resgate dessa trajetória do handebol aqui, que, como eu falei, com certeza se confunde também com a história da modalidade do município. Spock, conta pra gente um pouquinho aí dessa sua história, dessa sua trajetória no handebol. Bom, minha trajetória no handebol começou já na década de 80, De 85 eu joguei meus primeiros jogos abertos pela cidade de Umuarama. Naquela época não tinha essas categorias de base, era muito raro. A gente já iniciava o processo de treino junto com as equipes adultas, Escolar também era só uma categoria. E em 87 eu mudei para Maringá, que a opção era para minha irmã estudar e meu irmão estudar, Meu pai levava quase que a família inteira para estudar. E eu até não ia mais jogar handebol, mas lá, pela pouca quantidade que tinha de pessoas que jogavam no gol, acabei retomando o handebol lá, e lá foi o local ideal, porque tinha uma equipe, na época era uma das melhores do Brasil, o Clube Olímpico, Hoje já não tem o Clube Olímpico, mas ele não tem mais a sede do handebol. E aí o handebol me conquistou, E eu acabei me tornando um atleta de alto nível, Fui seleção brasileira júnior e depois também seleção brasileira adulta. E me direcionou para a minha profissão, que era a área na época, Eu até era para fazer veterinária, cheguei a cursar 6 meses de zootecnia, só que eu faltava nas aulas de zootecnia e ia dar treino na escola da onde eu tinha jogado, Que era o Colégio Marista de Maringá. E aí resolvi abrir mão, larguei o curso de zootecnia, foi uma maior confusão em casa, mas eu queria minha independência e fui cursar a educação física. E aí vieram as seleções brasileiras, eu acabei atrasando um pouco a minha formação, naquela época eram 3 anos só, acabei me formando em 4, porque teve alguns períodos de greve e a seleção júnior que eu participei, a gente tinha treino de 20 dias, todo mês. Era uma proposta de fazer um pouco diferente do que as outras seleções. E assim que eu me formei, Maringá passou por um processo de alteração da lei de incentivo ao esporte, E quando você se forma, normalmente tudo aquilo que você fazia enquanto acadêmico, você não tem mais. Então lá eu recebi um salário da prefeitura para jogar, acabou a proposta do prefeito anterior. As equipes que eu trabalhava de iniciação esportiva, que era um projeto da UEM, assim que eu estava formado, não poderia mais. E aí eu comecei a buscar opções, de começar a fazer uma história fora de Maringá. Lá a gente trabalhava nas categorias de base, jogava nas equipes júnior, adulto.
E eu, em princípio, recebi uma proposta de Foz do Iguaçu, né? Fui parar em Foz do Iguaçu, fiquei lá 15 dias, não teve alguns ajustes em relação a onde ministrar treino e tudo mais, e aí pintou o convite de Marechal, onde eu já conhecia algumas pessoas, já tinha jogado contra, né? E eu cheguei aqui em 93, desembarquei no ginásio ali, no sábado à tarde ainda. Fiquei uma semana morando na casa do Gleice, né? O filho do seu Gilce e a dona Rose me recebeu lá, porque na época aqui as questões era difícil você chegar e arrumar algum local para morar e tal. E aí começou a minha história em Marechal. Comecei a ministrar treino para as categorias de iniciação esportiva, fui na escola Eram Domingues lá, junto com o finado professor Paulo Pérez, dar algumas aulas de handball e captar alguns talentos, e aí começou a minha história em Marechal. De lá pra cá, 30 anos já se foram. 30 anos já se foram. E o Gleison se inspirou nessa, ele foi morar na casa e você já pegou a onda, Gleison, por aí? A minha história no handebol inicia, sou rondonense, né, nascido aqui, e Rondon sempre teve muita história mesmo, né, assim, como o Spock falou, do Paulo Pérez, do Eloy, que é uma pessoa que a gente não pode esquecer nunca, porque ele levou o nome de Rondon como sendo o primeiro atleta de Marechal aí para uma seleção, mas vários passaram aqui. O Eloy foi a pessoa que me convidou. Eu treinava na escola e o Eloy sempre foi um incentivador para mim, de me chamar, moleque, vai lá treinar handebol, a gente lá no município e tal. E daí o meu técnico, não posso esquecer que minha primeira técnica foi a professora Nelly Dickel. E depois disso eu fui para o ginásio, isso em 87. Também é igual o Spock fala, o juvenil não existia, basicamente. O juvenil treinava com o adulto, então você já começava treinando pesado. Então, de 87, eu fui atleta do Spock em 93, 93 quando ele chegou, 94. E daí quando saiu do Juventude, e a partir de 95 eu começo a ser técnico já. E daí o primeiro lugar que eu trabalhei foi em Pato Bragado, como técnico, bem jovem, eu acho que tinha 18 anos. E logo após eu fui para Entre Rios, e no outro ano o Spock me traz para Marechal para trabalhar com as categorias aqui, as categorias de base. E em 99 eu iniciei minha trajetória no Colégio Rui Barbosa, que sempre abraçou o handebol. Esses dias teve até um encontro dos ex-atletas de Marechal, e tem uma foto muito bacana, que é o Colégio Barbosa sendo campeão paranaense em 1976, 76 ou 77, posso me confundir na data, no ano, mas eles chegando com uma faixa de campeão, então é uma coisa bacana, e toda essa trajetória dentro do colégio auxiliou isso, mas eu trabalhei também na prefeitura por um longo tempo, trabalhei de 97 até 2015, e depois o Rodrigo assumiu, porque o Rodrigo também a gente sempre treinou junto. E daí o Rodrigo assumiu hoje o responsável, o Rodrigo auxilia na modalidade, mas hoje ele tem um outro cargo que é da direção de esportivo, mas a gente continua, o projeto hoje é totalmente vinculado com o Colégio Rui Barbosa, tá? Então a gente continua levando o handebol, tá, em todo esse tempo, participações e várias, e tá aí uma prova que tá dando certo, né? Então... o Rui Barbosa, né, Gleison e Spock, tem um peso fundamental, né, nessa trajetória aí do handebol em Marechal Rondon. Já se vão quase 50 anos que você destacou desse título aí paranaense dessa garotada. Depois veio a geração do Spock, a sua geração continua vindo, né? O NAC foi revelado. Vocês podem até relembrar jogadores mais novos, né, uma idade entre o Vitor e a sua, que foram também, saíram de Marechal Rondon para jogar a nível estadual, até a nível nacional. Então Marechal Rondon continua nesse trabalho aí, mesmo que em algumas safras não dê tão certo, mas sempre colocando atletas de Marechal Rondon em alto nível, né, Spock? Sim, a modalidade tem uma característica regional muito forte, né? Um período que eu ministrei treino também, participava do Colégio Martin Luther, né? A gente montou algumas equipes lá e tal. Inclusive o filho do seu Arno Kunzler, né, o Kaique, jogou handebol comigo lá no Martin Luther. A gente tinha uma equipe que foi até terceira nível de estado. Então essa característica de Marechal vem de tempos, né, no handebol. E é uma tendência sempre você estar buscando e revelando novos jogadores, como você comentou. Hoje está num período de entre-safra, porque Marechal hoje tem uma quantidade de modalidades esportivas muito maior que tinha em 93.
né? Então hoje você tem badminton, você tem bicicross muito forte, você tem basquete, você tem vôlei, o futsal sempre foi o carro-chefe da cidade, né? O número de praticantes é maciçamente maior nas demais modalidades esportivas. E o handebol, talvez por essa tradição e principalmente pela qualidade do trabalho, né? A gente sempre tentou fazer um trabalho de qualidade. Os treinadores daqui também se destacaram, foram treinadores de seleção. Tanto o professor Paulo Pérez também foi, o finado professor Paulo Pérez foi treinador da seleção paranaense e depois seleção brasileira. Naquele período jogava uma Copa na Europa, chamava Copa Latina, né? Ele e o Eloy daqui foram lá. E sempre teve essa característica de um bom trabalho, né? E esse bom trabalho, em alguns momentos, passa por dificuldades entre safra de jogadores, que é normal. E, naturalmente, esse bom trabalho em alguns momentos, como a gente vive agora, né, com o vidro aí, uma entre-safra boa de alguns jogadores, de repente o número não é muito grande, e isso é uma grande dificuldade. Quando você trabalha individualmente, uma prova de 100 metros, você consegue direcionar todo o processo de treino, né, e tem um cara, 2 para treinar. No handebol é coletivo. Então você pode ter peças que em determinado momento estão se sobressaindo e as demais não acompanham. E isso é uma dificuldade, encaixar todas essas situações. E esse momento de transição normalmente ele passa, e lá na frente você consegue mais atletas, né, aparecer mais talentos para a gente trabalhar. Isso é algo normal dentro do esporte, né? O treinador tem que estar sempre ciente que isso acontece, né? E quando tem essas entre-safras aí, o trabalho é mais árduo, aí que você não pode desistir, né? Você tem que convencer a todos que é um processo duro, né? E não é um processo duro só dentro da quadra, é um processo de aprendizagem também fora da quadra. E esse que é o mais importante. Marechal, além de formar grandes atletas durante todo esse período aí de quase 50 anos, como você mencionou, também forma grandes cidadãos. E esse é o mais importante. Hoje eles fazem parte, inclusive um deles trabalha aqui com vocês, né? O Wesley, para mim é o famoso e só conhecido como Chegado, né? E não só ele, várias pessoas que hoje são atuantes na sociedade de Marechal Cândido Rondon foram atletas de handebol. E acho que esse é o principal papel nosso, né, enquanto treinador, porque o esporte se vai, né? Ele acaba, é isso que a gente tem que estar ciente. Mas o que aprendeu lá, o que você fez, o que você viveu, realmente é o que compensa. As medalhas de ferrugem, elas ficam esquecidas, né? Tem alguns atletas que conversam comigo assim e falam: se eu não pegar a minha medalha ou alguma foto, eu não consigo lembrar daquelas competições que eu participei. E eu é bem ao contrário, eu consigo lembrar de várias competições, de várias passagens, de vários momentos difíceis, de vários momentos extremamente alegres. Eu não preciso pegar as medalhas, ou eu não preciso pegar as fotos. Eu lembro de quase todas as modalidades por causa dos momentos difíceis que a gente passou, né? O Gleice era atleta muito jovem quando eu cheguei aqui, a gente jogou os Jogos Abertos, ele com 17 anos aí, e tinha que jogar. Tinha momentos que tinha que entrar, tinha que marcar, momentos extremamente difíceis, né? Muitas vezes quando a gente não tinha um grupo tão grande e tinha que jogar, né? Jogos Abertos de 94 mesmo, a gente estava no processo de transição. Os garotos do Juventude, 2, 3 garotos, tinham que jogar o jogo todo. E era a nossa condição, né? E a gente conseguia, por Jogos Abertos, enfrentar Maringá, Campo Mourão, que já tinha seleções muito fortes, atletas contratados até de fora do estado, e ser terceiro, ser quarto. Momentos bons que a cidade viveu e que futuramente a tendência é ela viver de novo. Eu acho que a gente tem de diferencial no handebol, e isso sempre foi uma prioridade nossa, e a gente, quando o Spock falava, o Spock veio de fora, mas o Spock não veio para ser um atleta somente, ele veio para comandar o handebol também de Marechal. E o handebol tem um histórico de a gente formar muita gente. A gente poucas vezes, bem a verdade, em todo o período que eu estou, a gente não trouxe um atleta para morar, que viesse morar na cidade para jogar por Marechal. A gente sempre foi buscando dentro da cidade o surgimento desses atletas. E isso acontece, essa entre-safra, porque nem sempre você consegue 7 jogadores no nível altíssimo. Então, mas isso é uma felicidade, isso que o Spock fala. A gente teve muitos atletas que foram para as seleções paranaenses.
Hoje a gente brinca que tem o Marcos Nodari, que ele foi morar nos Estados Unidos. Hoje, cada vez que eu falo com ele, a gente se emociona, porque ele é um patrocinador nosso hoje. E ele fala assim, não, o que eu tenho de disciplina veio do handebol. Então, assim, lógico, não vamos esquecer dos pais, né? Mas ele falou, eu aprendi muita coisa. E essa gratidão é muito bacana. A gente encontra muitos alunos, ex-atletas. É fácil a gente falar que até o nosso prefeito é um atleta de handebol, entendeu? Ele fala dessa disciplina que o handebol passou para ele também. Então, isso é bacana. Eu brinco com todo mundo que eu troco qualquer medalha de qualquer campeonato para ver um aluno, um atleta nosso se dando bem. E isso a gente poucas vezes não lembra de cabeça agora de alguém que não surgiu e que seguiu uma carreira bacana. E a gente já falou também aquela outra oportunidade com a professora Catarina e com o Marlon Neves, que vocês conhecem muito bem em Mercedes, o respeito à disciplina, né, do atleta de handebol, né, como é interessante, como é bacana assistir um jogo e assim que o juiz apita uma falta, marca qualquer tipo de situação, o atleta imediatamente deixa a bola no local, sai dali, respeita, não tem discussão com o adversário, não tem discussão com a arbitragem. Isso mostra, né, leva em conta muito essa questão que vocês destacaram, dessa disciplina, né, que o atleta de handebol tem com a modalidade, claro, muitas vezes repassada e ensinada pelos treinadores, né, Spock? Sim, é a própria dinâmica do jogo, né? O handebol tem uma dinâmica de uma transição muito forte. Aí ele vem gradativamente. O handebol praticamente no século passado mudou muito pouco. Os países europeus sempre tiveram uma grande restrição em mudar algumas coisas, porque estava muito agradável para eles. A gente começa a verificar uma grande mudança na modalidade a partir que o senhor Mustafa, o egípcio, acaba virando presidente da IHF. Ele voltou, acho que ele foi eleito em 2002, né? Então ele já está há 20 e poucos anos no poder, agora ele está até adoentado e tal. Mas é alguém que modernizou demais a modalidade. Essa rápida transição, a rápida reposição da bola, a possibilidade de ter a punição de 2 minutos, onde você tira alguém temporariamente do jogo, também influencia nessa situação. E nas demais modalidades, não. Então, o árbitro de futebol, ele acaba ficando preso, porque tirar um jogador em determinado momento não volta mais. E o handebol tem essa dinâmica. E essa dinâmica leva os jogadores a criar essa disciplina. Então, se você assistir um jogo de alto nível, até da garotada, a intensidade de sempre se buscar o gol e buscar rapidamente, e a defesa ter uma postura agressiva no sentido de buscar a recuperação da posse de bola, leva a essa situação. Então, são detalhes, particularidades da modalidade que levam o jogador a ter determinadas características, né? Que se ele não tem essas características ou não desenvolve elas, né? Principalmente uma postura um pouco física de combate realmente, mas não um combate no sentido de ser uma luta, uma guerra, né? Mas de combate, de luta pela bola o tempo todo, leva o jogador a se dar bem na modalidade. Se ele não tem essa característica, ele fica num plano secundário. A gente percebe isso durante o treino. Alguns garotos participam mais do treino, mais intenso, e outros vêm esporadicamente. E naturalmente, quando você vai criando essa lógica de treino e essa característica, quem vem esporadicamente sente muito o treino. Não consegue, professor, não dá para mim continuar, eu canso, Os outros já estão habituados a esse contato mais permanente de luta pela posse de bola, né? E até uma proposta deles, isso vai surgindo naturalmente. Você propõe isso no treino. E essa disciplina tem que existir, senão toda hora você está fora da quadra. 3 suspensão, você não volta mais e você prejudica a sua equipe. Então, a modalidade propõe essa disciplina e essa característica. E talvez depois a pessoa acaba levando isso para a vida toda. Como a gente costuma dizer para a molecada, o jogo é difícil, mas vamos pro pau, bora. Isso quem me fala sempre, até umas vezes conversando com o próprio Kaique, ele falou, às vezes eu tô lá nas reuniões do escritório, os advogados, galera, vamos pro pau. Aí eles perguntam, mas onde é que você aprendeu isso? Eu aprendi isso aqui no handebol, né? É a característica da modalidade, a gente não fica reclamando muitas vezes da situação. A situação está posta essa, né? Temos 7 para treinar, treinamos em 7. Temos 5, treinamos em 5. Temos 3, treinamos em 3.
A dinâmica é essa. Então, se eles veem essa disciplina e o treinador propõe isso e tem o treino, a vida inteira eles vão levar essa característica. Para quem não pratica a modalidade, o handebol visto de fora, ele parece uma modalidade de muito contato pesado. E ela é, realmente. Mas ela dentro de quadra, a gente tem esse contato e realmente essas sanções que os árbitros têm. Eu estranhei muito quando algumas vezes eu fui ser técnico de futsal, né, de futebol, e participava dos jogos da Ubra, que a gente acabava ficando de banco de outras modalidades, e via aquilo reclamando. O handebol realmente você tem que ser disciplinado, porque você vai tomar pancada e não pode devolver, vou virar e vou. Então tudo isso é uma coisa que a modalidade traz mesmo. Então essa disciplina de você tomar uma pancada e ter que absorver isso e fazer ela desenvolver melhor para você, isso você vai levar para a vida, isso com certeza você vai levar para a vida. Acho que o Vitor pode falar isso também, né? O Vitor, falando um pouquinho da trajetória aí, o Spock falou uma coisa que realmente às vezes tem basquete, badminton, vôlei e tal, e às vezes acaba que, de repente, numa segunda opção, a pessoa fez o futsal, depois desiste e vai para uma outra modalidade, e acaba se encontrando, né? Às vezes no basquete e tal. Como é que foi a tua história, Vitor? Você foi de primeira para o handebol ou primeiro estava em outra modalidade? Não, primeiro eu estava treinando no futsal, eu estava treinando duas modalidades, futsal e handebol. Aí, tipo assim, eu treinava todo dia futsal e segunda, quarta e sexta eu treinava handebol, no Érico Veríssimo. Aí, quando eu ia pros jogos, eu só ficava no banco, não jogava, não era muito bom, né? Aí meu pai falou pra mim parar de treinar no handebol, no futsal e investir no handebol. Aí eu parei, aí eu completei um Fundamental 1 no Érico Veríssimo, eu tava treinando desde os 6 anos, 7 anos com o Nunucho. Aí eu fui pro Paulo Freire também treinando com o Nunucho, completei o Fundamental 2. Aí eu fiz o ensino médio agora no Rui Barbosa. E agora tô aí, né? Treinando com o Gleison, com o Nunucho. E vamos agora pro Campeonato Brasileiro para tentar ser campeão. É isso. E para chegar nessa convocação, né, Vitor, você passou por algumas etapas seletivas, né? Isso. Que o técnico estadual acaba convidando dezenas de jogadores, cerca de 40, acredito que tenha sido a primeira etapa. 40. E depois de 2 ou 3 etapas de testes, de avaliações, o Vitor acabou ficando entre os 16 que vão para lá. 16, isso. Então já mostra aí que é um menino de potencial, né, Vitor? Eu queria que você falasse dessas etapas avaliatórias e em que momento você percebeu que o técnico estava gostando do teu trabalho, do seu treinamento, né, do seu empenho, que você percebeu, eu acho que eu tenho condições de estar no time que vai para o Brasileiro. Na primeira etapa eu não fui chamado, não estava ainda em treinamento. Aí eu fui jogar Paraná Cup em Cascavel, jogando Cascavel. Aí o Cyborg, que é o técnico da seleção, me viu jogar. Aí ele me chamou para a segunda etapa em Goerê. Aí estavam ainda três pessoas na minha posição e 2 na ponta, né, que eu estava tirando na ponta e na armação. Aí eu fiz a primeira etapa com bom rendimento nos amistosos. Aí eu passei para a terceira etapa em Cambé. Aí foi lá que eu vi que ele estava gostando do meu jogo, porque eu sou uma pessoa que é mais chutadora de fora, tipo assim, eu chuto dos 9 e tem um pouco de finta. Aí é isso que ele estava precisando, porque o outro pilar que estava comigo na posição, ele é mais fintador. Aí tem dois tipos de estilo de jogos na seleção, né? Aí foi por esse meio que eu vi que ele estava gostando do meu tipo de jogo. Legal, e você comentou também, né, que vai para esse campeonato com a expectativa de chegar até uma seleção brasileira, né? Já dá um passo a mais. Queria que você comentasse, depois pedir a opinião também do Gleison e do Spock, para ter esse cuidado, como ter esse cuidado um jogador, né, que vai para uma competição estadual representando o Paraná nesse caso, mas todo mundo que estará lá, todos os atletas vão tentar mostrar seu potencial para o técnico da seleção brasileira que está assistindo. Então, como cuidar da parte de jogar para o time, para tentar conquistar o título brasileiro pelo Paraná e não ser muito individualista, né? Não tentar mostrar demais e acabar prejudicando a sua equipe do Paraná. Jogar com o time, né? Passar quando não tiver o jogo muito favorável para mim, tentar fazer a bola andar e fazer sobrar no espaço, né? No contra-ataque também, passar a bola, não tentar forçar muito para ter um bom desempenho no jogo e conseguir a vitória. Porque o treinador percebe, né, Spock? Você que conhece muito bem os dois, o Gleison e o Spock, que quando o atleta está jogando para o time e quando ele quer aparecer para um outro treinador, né? Então é um cuidado que tem que ter, ainda mais nessa categoria, né? O bem verdade é assim, o handebol é uma modalidade que depende muito da tática.
O individual pode até se sobressair, mas dentro daquilo que você for um desenho tático. E com certeza todos os técnicos de seleções eles têm essa visão. O Spock, que foi da seleção brasileira, eu só cheguei até a Paranaense, mas a gente tinha muito essa visão do atleta que tem que saber jogar para a equipe, entendeu? Mas normalmente, na grande maioria do que o Spock fala, o Paraná é um celeiro de atletas, tem muitos atletas bons, principalmente na categoria de base. Então isso ocorre que dificilmente um atleta vai conseguir, principalmente numa seleção, até dentro da sua cidade, ele pode jogar mais individual, ele tem que chamar o jogo mais para si, mas na seleção não existe. Todos são bons. Todos são bons. Então o coletivo vai ser acima do individual. É por aí, né, Spock? Tem que... É que hoje a gente já tem, diferente um pouco que as seleções, já tem uma proposta, né? Depois da passagem do professor Jordi, o espanhol, que fez um trabalho aí, tanto para os Jogos Olímpicos de Pequim como para o Rio, criou-se algumas prerrogativas de análise tática dos jogadores. Então eles têm distintas tarefas para fazer durante o jogo, né? O Paraná é um celeiro aí de categorias de base. Você tem jogador do Paraná aí, não só no Brasil, mas jogando fora, em várias equipes da Europa lá. O Vitor está no momento de transição, tanto que ele tem ainda mais um ano dessa categoria cadete, né? Ele está no seu primeiro ano da categoria cadete, e ele vai ter que passar por esse processo de transição. Já conversei várias vezes com ele durante o treino, né? Porque sair de uma classe B, e ele já teve uma carga pesada para jogar um jogo da juventude para nós aqui, né? Onde a categoria, você tem até 2 jogadores da categoria 18. E é um processo difícil para ele, né? Tivemos vários confrontos ali, teóricos e tal, e briga, né? Mas até ele compreender que eu quero realmente o bem dele, todo treinador quer isso. E ele está nesse processo de transição. É um jogador em potencial para o nosso estado, como ele comentou. Nós temos poucos jogadores que acabam finalizando de fora, e há necessidade não só para o estado do Paraná, mas para o Brasil. Nós precisamos de jogadores do lado direito ali, canhoto, que arremessem de fora. Nós temos um que é o Zé Toledo, e quando ele não está na seleção sofre muito, porque o Gustavo não tem uma constância nisso, e os outros canhotos que apareceram para jogar são jogadores muito mais táticos, né? Que não conseguem essa finalização de fora. Então realmente é um potencial a ser desenvolvido. Precisa melhorar algumas questões em termos físicos, né? E ele já entendeu que ele precisa começar a fazer isso, um trabalho de treinamento de força e tudo mais. Creio que esse ano a seleção paranaense fez uma preparação um pouco mais longa, né? Um pouco mais organizada do que foi no ano passado. O ano passado também tinha o zonal, e o nosso zonal é muito forte. Sim. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul provavelmente deve ficar entre as 5 melhores do Brasil nessa categoria, com certeza. Nunca ficou fora. Esporadicamente isso acontece. Então a gente já tem um zonal que você tem 3 equipes em potenciais muito elevado, né? E nessa categoria aí, cadete, principalmente, o Paraná é muito forte, né? Sempre foi muito forte. Então é um momento muito bom para ele de aprendizado, né? Ele sabe que ele tem que jogar diferente na equipe. Quando ele está aqui, algumas tarefas são diferentes de quando ele está na seleção, e ele já começou a entender essa situação, tanto que foi passando pelas etapas, né? E normalmente os treinadores entram em contato, o supervisor faz contato, temos interesse no jogador, como é que vai ser a liberação, gostaria que ele trabalhasse aí mais algumas situações para jogar em cima, aqui não vai jogar na ponta, e a gente tenta sempre fazer esse trabalho para a equipe momentaneamente e também para ele, né? Já que ele tem essa tarefa aí, além de jogar para a equipe aqui agora, com essa oportunidade da seleção. E conferindo a lista de convocados, né, Gleison? Talvez o Vitinho, acho que é o único da região oeste aqui, se não estou enganado. A maioria é de Londrina, Maringá, Cambé, o norte do Paraná é muito forte também, né, no handebol de base. Isso mostra, né, o potencial do menino, né, saber que tem tantos jogadores aqui em Marechal Rondon, Toledo, Cascavel, Mercedes e região, e o Vitor está entre esses 16 convocados, né? O Vitor hoje ele é até um modelo, né, para algumas crianças que estão, porque o projeto do handebol hoje do Rui Barbosa, com parceria com a prefeitura, que ele já funciona
no Colégio Paulo Freire, que é onde o Vitor teve a sua iniciação. Funciona no Colégio Monteiro Lobato, temos no Colégio Margarida e no Colégio Rio Barbosa. Queremos ampliar mais ainda, ter mais polos para ter esse surgimento de atletas. A gente sabe que de repente não vão surgir só atletas para a seleção, mas vão surgir aquilo que a gente fala, ajudar a formar cidadãos para Marechal. Então a gente tem esse intuito, a parceria está dando certo. Hoje nós somos em 13. É engraçado que o handebol de Marechal surge bons novos atletas e os técnicos continuam os velhinhos, né, Spock? Porque o Spock é o técnico, o Rodrigo Nunucho é o técnico do adulto. Ele teve a opção de ficar como técnico do adulto ainda, e eu coordeno a parte das escolinhas e também sou professor do Rio Barbosa, né? E também do feminino juvenil e do feminino adulto. Então a gente sabe que vão surgir novos alunos, novos atletas, porque o que acontece? Depois da pandemia a gente teve uma decaída de participações, principalmente numa modalidade que de repente os alunos não conhecessem tanto. Por exemplo, quando terminou a pandemia, os alunos queriam jogar bola, então vamos jogar futsal, entendeu? E a gente está se firmando muito bem nisso. Então essa parceria que a gente vê do colégio com a prefeitura é bem firme, tá? É bem forte. A gente está tentando buscar até mesmo trabalhar em outros distritos, não somente em Margarida, porque a gente sabe que é deficitário para esses lugares, e Rondon tem um biotipo de pessoas desenvolvidas para o handebol, que são fortes, são altos. Então a gente vai buscar isso, além de formar atletas, com certeza formar bons cidadãos, né? Pode ir. Qual que é o número hoje de pessoas que estão envolvidas nos treinamentos do handebol aqui no município? O Spock é técnico juvenil masculino, o Rodrigo é técnico do adulto masculino, eu sou técnico do feminino adulto, do juvenil feminino e coordenador das modalidades. Daí no Rio Barbosa nós temos escolinhas desde os 6 anos até os 17 anos. No Colégio Paulo Freire também, do pessoal de 11 até 16 anos. No Monteiro Lobato, na mesma categoria, e em Margarida também. E nisso nós temos mais 2 pessoas que auxiliam, que dão esses treinamentos também fora nessas escolinhas, né? A gente está tentando ampliar mais ainda, para que... Então hoje a gente sabe que Rondon trabalha tranquilamente, com os alunos e alguns que faltam e tal, mas nós trabalhamos em torno de 200 alunos mensalmente nos treinamentos. Tem algumas idades que ainda estamos buscando mais, né? O próprio Spock fala mesmo do juvenil que começou, não que começou, porque o Rodrigo sempre trabalhou muito nessa categoria, mas ficou um pouco deficitário em quantidade. Muitas vezes os alunos, até isso foi uma ideia, apoiar o Vitor nos estudos também, né? Quando ele sai do Colégio Paulo Freire e vem para o Colégio Rio Barbosa, ele não vem para o Rio Barbosa somente para ser o atleta do Rio Barbosa, ele vem para estudar. Ele sabe disso, que antes de ele ser atleta, ele é um estudante. E a prioridade nossa é essa, auxiliar esses locais, essas escolas, nisso. A gente, várias vezes, eu aprendi isso com o Spock, se eu fosse seleção paranaense de handebol e não fosse bom aluno, eu não ia para competição. Sabe disso, que várias vezes eu fiz isso no Rui também, e eu acho isso, por mais que na hora doa para o aluno, a ideia é ele sentir que o esporte vai trazer muita coisa boa para ele, mas desde que ele siga o caminho de continuar estudando. E agora aproveitar essa chance, né, Vitor? Você tem a chance de estudar em uma das principais instituições de ensino de Marechal Rondon e da região, né? E tem como exemplo, como espelho aí, 3 caras que certamente vão te apoiar e vão te ajudar muito, né? Além do Spock e do Gleison, também o Nunucho, né? Então, agora é agarrar a chance, né? Com certeza, né? Focar nos estudos também. Jogos que, se não tem estudo, não tem jogo, né? Como diz o Gleison, que se eu não for bem na escola, eu não vou deixar eu ir, né? Então, continuar estudando bem para conseguir ir pros jogos. E o Nunucho não tem o que falar nele. Sempre me acompanhou desde o início e agora tá junto comigo até o final, né? Todos os 3.
E como é que funciona, Gleison? Por exemplo, um adolescente está afim de treinar o handebol, como é que ele deve fazer? Ele tem que procurar um desses polos aí que você citou? Como é que são, quantas aulas por semana, treina 2, 3 vezes, horário? Como é que é isso? Na maioria das escolas, na maioria dos polos, a gente tem treinamento para as categorias 2 vezes por semana. Então, tem uma divisão, né, hoje o polo principal acaba sendo o Colégio Rui Barbosa, mas a gente direciona até porque, por exemplo, no Colégio Paulo Freire é um colégio integral, então termina as atividades do colégio às 4h30 da tarde, daí que a gente começa um treinamento. Então, muitas vezes a gente trabalha com mais os alunos lá, com os alunos da escola lá. Monteiro Lobato a mesma coisa, que também termina as aulas às 4h30 e daí segue-se o treinamento. Somente em Margarida, que por causa da logística, ainda que a gente só conseguiu, até por causa dos horários deles de quadra, a gente só está conseguindo ir uma vez por semana. A ideia é aumentar essa participação, mas hoje, que é alguém que... eu gostaria que o meu filho jogasse handebol. Procura o Colégio Rui Barbosa, entra em contato com o Colégio Rui Barbosa, eles direcionam para a gente eu moro mais próximo lá, o Paulo Freire, a gente direciona para a escola. As escolas são abertas para isso, para esses polos. Então, alguém tem interesse de que o filho comece a treinar handebol, é ligar no Colégio Rui Barbosa, entrar em contato, que sempre lá a gente tem a escolinha do Colégio Rui Barbosa, mas não é do colégio somente. Tem vários alunos de outras escolas que participam lá também. Então, o colégio é o polo principal, porque até mesmo o treinamento dos adultos, do juvenil, é totalmente na escola. Como isso há muito tempo já acontece. Quando o Spock trabalhou, o Spock também nem contou essa parte da escola, porque o Spock foi meu técnico no Rui Barbosa também, como professor do Rui Barbosa. Então, a ideia é a gente aumentar essa quantidade. A gente ainda não conseguiu, porque a gente está buscando algumas pessoas que possam trabalhar com handebol também, para a gente ampliar o projeto. Tá? Então, a gente sabe que das dificuldades que são... Hoje o Rondon trabalha com muitas modalidades, tenho quase certeza absoluta que na região não tem nenhuma cidade que trabalhe com tantas modalidades. Isso é uma parceria que a prefeitura fez corretamente com várias modalidades, e no handebol não é diferente. O que nós temos é tentar sempre buscar atletas de Marechal, formar atletas aqui, tá? Que antes de qualquer coisa, lógico, a gente quer o resultado, a gente é técnico de resultado, a gente gosta disso, mas a gente quer ver bons meninos aí, igual o Vitor, que tem um bom resultado e está buscando estudo também. E além dos meninos, né, Gleison, você está fazendo um trabalho com as meninas também, né, na escolinha lá, então é muito bacana. Estão disputando competições regionais aí com garotinhas muito novas, mas dezenas de meninas, né, mostrando que o handebol feminino de Marechal também pode voltar a crescer, né, já foi forte, talvez agora tenha dado uma parada na questão do time adulto, né, mas dá para imaginar, né, Gleison, um futuro promissor também para as meninas, né? Nós temos vários praticantes no handebol adulto, mas os afazeres femininos acabam sendo maiores do que os masculinos, né? Hoje eu ligo para minhas atletas e digo, professor, eu até queria jogar, mas eu tenho filho, tem todas as questões que tem no dia a dia, mas a gente conseguiu levar a equipe para o aberto, fez um bom papel, acabou ficando entre os 4 da fase regional. Na equipe juvenil nós temos uma equipe bem jovem, foi uma opção nossa em começar a participar já dos Jogos da Juventude. Por quê? Porque a gente não tínhamos meninas mais velhas, e para a gente trabalhar com essas meninas mais velhas seria uma iniciação meio tardia. Como lá no Rui Barbosa a gente já tinha um grupo, e algumas meninas até do Paulo Freire que foram trabalhar lá, e a ideia é que não seja uma seleção do Rui Barbosa, é uma seleção do município. E as meninas foram muito bem, a gente fez a nossa base total do time feminino que participa de competições de 17 anos tem 14 anos. E as meninas têm lógico, ainda não conseguimos resultados tão expressivos, mas as meninas são muito dedicadas ao treinamento. Elas fizeram um bom papel nos Jogos da Juventude, fizeram semifinal dos Jogos da Juventude, que para nós já foi uma felicidade. Então a ideia é aumentar também a participação delas, né, deles, poder participar de um campeonato cadete, de um campeonato infantil paranaense. E nós vamos nós iremos participar agora da competição 10 e 12, que a gente não chama de competição, que é mais uma ideia de um festival que os alunos comecem a participar.
porque a gente não quer jogar a competição em cima dos 10 anos. A gente quer que os alunos gostem da modalidade, que pratiquem. Não é ir lá somente por causa da medalha. Lógico que toda criança quer a sua medalhinha, né? Então a ideia é que a gente tenha essa ampliação e legal assim, eu fico bem feliz quando eu comecei há pouco tempo a trabalhar com crianças de 6 anos. Mas os 6 anos não é um treinamento de handebol. É uma brincadeira. Os 6 anos é você conhecer a modalidade, você melhorar a tua amplitude de parte física, tal, de você ter coordenação motora para tudo que é tipo de modalidade que você for escolher de repente no futuro. Sim. E o Spock também agora assumindo recentemente, né, Spock, essa equipe juvenil aí, Jogos da Juventude você já comandou, Vitinho foi um dos principais jogadores do teu time, ainda muito novo, né? O que imaginar aí para futuro próximo aí para essa categoria, Spock? Bom, a gente deve continuar aí num processo ainda, né? Eu acabei aí assumindo de forma voluntária aí um momento de transição do handball para ajudar o Gleicio e o Nonucho, né? Jamais poderia me negar a fazer um tipo de situação dessa. Mas hoje a gente tem uma dificuldade de formação de novos treinadores, né? Eu sou professor da universidade, minha tarefa é lá, e as pessoas se dedicam cada vez menos hoje para ser treinador. O ramo da saúde, do fitness, chama muito mais atenção. E hoje está difícil você conseguir pessoas que queiram trabalhar com treinamento, porque a responsabilidade é maior, lidar com pessoas, você precisa ter um conhecimento profissional, interpessoal e também interpessoal de estudo. Não funciona igual numa academia. Academia você tem todos os equipamentos, você faz alguns testes e a pessoa faz um exercício ali que é vontade dela fazer. Sim. E um processo de treino, de esporte coletivo é um pouco diferente, né? Então devemos ter ainda uns 2 anos desse processo de transição, né? Hoje tem aí 5 meninos que já seriam a base para a equipe do ano que vem, e aí tem sempre a opção de ter mais 2 18 e vai ficar esse lastro, né? Você sempre vai estar estruturando a equipe em cima de 3, 4 jogadores, né? E alguns que vêm para colaborar. E é um processo natural que tem que passar. Os garotos hoje já compreendem isso, né? A gente mantém aí nos treinamentos, mesmo tendo só mais uma competição para fazer, mas é visível a evolução deles, da compreensão do jogo, daquilo que foi proposto. Então a ideia é dar continuidade nisso e tentar trazer mais pessoas para jogar. Infelizmente essa categoria, devido à pandemia, naquele processo que eles vinham, que seria um processo de especialização dentro da modalidade, ficou num plano extremamente secundário, parou tudo e obviamente dá esse lastro, né? Como a nossa opção sempre é trabalhar com o material humano disponível na cidade, porque trazer para morar são coisas extremamente difíceis, você tirar a pessoa da casa dela, dos pais e tudo mais, e muitas vezes você não consegue direcionar. Eu sei muito bem disso, porque sou pai de atleta, né, de voleibol. Meu filho foi morar fora, foi com 15 anos morar em São Paulo e tudo mais, e sei o quanto é difícil essa situação, né? Ele, felizmente, pelas minhas brigas, sempre estudou e tudo mais, mas tem colega deles hoje com 20 anos de idade que não terminou o 9º ano. Então, muitas vezes, esses clubes que trazem os atletas de fora não têm essa preocupação de estudo, e para nós é a primeira preocupação. Vitinho aí já ficou alguns dias fora de treino, porque castigo, né? Bobeou algumas provas, falou, é um processo natural, né? E os Jogos da Juventude aqui realmente foi muito bom. A gente chegou no que estava previsto, que era ficar entre os 4, mas a atmosfera criada, os pais participando, os pais interessados. Tivemos até no domingo lá um aniversário do nosso goleiro, do Vinícius Pitti. Quer dizer, os pais fazeram uma opção dessa, de comemorar o aniversário junto com a equipe, né? Depois de um jogo muito truncado, muito forte, a gente acabou perdendo e tudo mais. Mas eles entenderam que o esporte realmente é isso. Não é só estar dentro da quadra. O esporte cria todos esses laços, essas relações. E os pais participando ali, após o jogo, abraçando os filhos, né? Foram bem, perderam, mas faz parte e tal. Esse é o principal ambiente que a gente deve criar, né? Não é um ambiente de hostilidade, perdeu, saiu chorando para o lado, chutando, não.
foram cientes do que eles tinham que fazer, compreenderam por que perderam o jogo, que errou. Isso é o mais importante, que você leva isso para a vida. Então eu creio que assim, temos boas expectativas para essa continuidade, né? Eu já estou aí na busca de buscar alguém, né, que a gente possa dar sequência, né? Eu não devo continuar, peguei só esse ano para dar essa ajuda, porque eu tenho as minhas outras tarefas. Tenho outras tarefas acadêmicas, tenho tarefas também pessoais relacionadas ao handebol. Eu sou consultor pedagógico da Liga de Handebol e a gente tem alguns projetos que a gente quer iniciar o ano que vem. A gente já vem com um projeto aí desde 2020, aliás, não, 2019, que é o simpósio de handebol, onde a gente reúne todo início de ano e tem alguns cursos de capacitação. A gente quer evoluir, a gente quer ter uma escola de treinadores dentro do estado do Paraná, né? E isso precisa começar a se materializar. Então nós já estamos em 2023, já teve o simpósio, já faz aquele impacto momentâneo, mas a gente observa que isso não progride durante os anos. Parece que todo ano a gente reinicia com o simpósio. E agora a ideia é implementar alguns outros projetos, né? E para mim implementar esses projetos, que eu fui me preparando a vida inteira para isso. Então eu fiz um mestrado, o tema de pesquisa foi o handebol, meu doutorado também foi o handebol. Recentemente, essa semana, estou terminando aí um livro sobre handebol, que a universidade solicitou para mim, estou fazendo as adequações finais. Então eu tenho algumas pretensões do handebol, e uma delas não é ser treinador, né? Tá certo que ser treinador é uma coisa que me satisfaz muito, principalmente por essa mudança de comportamento dos atletas, né? É isso que a gente gosta de trabalhar. Você às vezes não é muito compreendido no início, mas depois, hoje, o treino já transcorre numa sintonia de alegria, de brincadeiras. Fomos nos autoconhecendo durante o processo, e isso marca para a vida inteira, não só a minha como deles também, né? Hoje o relacionamento já é totalmente diferente. Então você vê que você teve essa conquista. Você vê muitas vezes, né, e eu que estudo treinador, muitas vezes você vê equipes que se estruturam, são campeãs, e essas coisas não acontecem. Essa semana mesmo, semana passada, sexta-feira, tinha uma dissertação de mestrado que eu participei na banca, um garoto lá de Santa Catarina, sobre treinadores de voleibol. E ele pontuando justamente isso. As equipes que são as campeãs do estado, elas não têm uma continuidade. Não existe equipe adulta. Elas são bem pontuais naquele momento. E agora é o que ele quer estudar. Bom, mas o que acontece? E atrás desses treinadores, por que essas equipes são campeãs até determinada categoria e elas não prosseguem no adulto? O que acontece? Então nós temos boas expectativas para o handebol de Marechal aí. Vamos estar buscando formar as pessoas, como foi a nossa característica, né? Quando eu resolvi que, não vou mais ser treinador a partir de 99, já tinha o Gleison ali, já habilitado, trabalhado, né? E dou bronca até hoje, tanto nele como no Nufi. Faz parte da nossa, quer dizer, eles sempre permitiram isso, né? Você não faz isso em quem você... E é uma característica minha, né? Domingo mesmo eu estava lá em Palotina assistindo o jogo Master, que minha esposa acaba jogando voleibol. Chega lá, você se defronta com uma aluna lá de Guaíra, né? Foi me orientando de estágio, professor, Raquel, tudo bem e tal. Mas o senhor lembra meu nome? Eu falei, com certeza eu lembro seu nome. Você vê pessoas que estão seguindo essa lógica, né, pô? Quem vai se dedicar num domingo, final de tarde, tá levando equipe escolar para jogar uma competição? Tem que ser pessoas bem diferenciadas, que realmente pensam na formação. É importante, né, Gleison, ter como eu falei pro Vitinho, né, ele vê você, o esporte, como esse espelho, e você continua vendo o esporte como esse cara, né? Saber que ele tá tão empenhado, né, tão dedicado em continuar elevando e desenvolvendo o handebol, não apenas aqui na região, mas no estado, né? É isso que o Spock fala do rapaz que faz um mestrado e a continuidade. Nós vemos isso no nosso time adulto, né? Nosso time adulto é uma continuidade de amigos. O Spock não foi só meu treinador, o Spock sempre foi um amigo, entendeu? Tanto que a gente é muito amigo mesmo. Hoje a gente não se encontra tanto, né, Spock, por
Não precisa, né? Mas não precisa amigo estar constantemente. Tá, ele está quando você precisa. O Nonucha é a mesma coisa, a gente é amigo, e tanto que no handebol adulto masculino, que o Rodrigo é o técnico hoje, até por sinal vai ter uma competição nesse final de semana, vai ter, eu acho, a 4ª etapa do Paranaense Adulto, que vai ser lá no Colégio Barbosa e na Vila Gaúcha. Serão excelentes jogos, que é da chave prata, né? A Marechal está tentando a classificação entre os 4 para fazer uma semifinal. É uma equipe forte e uma equipe de amigos. Uma equipe acho até por isso que o Rodrigo gosta muito de estar junto. Apesar de todos os afazeres dele de diretor de esporte, ele quer acompanhar esse time adulto porque são amigos. Então isso é gratificante, né? Eu brinquei que no dia do meu casamento eu não podia convidar nem 10% dos meus amigos do handebol, porque se eu fosse convidar, não tinha lugar em Rondon para fazer. Isso é felicidade, tá, né? Isso é alegria, saber que tem esse apoio de entidades como o Colégio Barbosa, mas a gente conseguir fazer essa formação é muito bacana. Que legal, Gustavo. Aí, falando um pouco dessa modalidade tão importante aqui para Marechal, né, que tem tanta história, tantos talentos. Muito bom recebê-los aqui, Gleison, o Spock, o Vitor. É isso, eu passo aí para as considerações finais, que vocês tiverem a falar, fiquem à vontade. Eu que agradeço pessoalmente pelo convite, né, do Gustavo aí, tá podendo viver esse momento aí. Todo mundo questionou assim, mas você ministra treino ainda? Eu falei, sim, porque é um aprendizado constante, né? Muito do que eu aplico em sala de aula, você tem que ter algum lugar para testar. E a modalidade com certeza agradece, é algo que eu creio que Marechal nunca ficou sem equipe de handebol, é algo que acho que não acredito eu que não vai acontecer pela essa tarefa formativa que vem acontecendo a longo prazo. E a gente agradece esse espaço, né? Sempre está divulgando o trabalho. Muitas vezes é aquela história que o santo de casa não faz milagre, e no caso do handebol sempre fez milagre, né? Há várias convocações para a seleção de estado e tudo mais, mas o mais importante é que essas pessoas, como o Gleison disse, final de semana aí, um grupo de amigos que jogou e continua jogando e se empenhando em jogar por Marechal, porque acredito ser importante jogar por Marechal. Sim. Vestir a camisa da cidade. Vestir a camisa da cidade, manter essa identidade. Durante a festa do município aí também a gente fez um encontro aí da década de 70 e 80 de handebol, foi para ter uma bola lá, depois fomos comer uma feijoada. O Laír e a professora Carmen fizeram a junção desse grupo aí, né? Eu não participei diretamente, mas conheci esse grupo, porque eu joguei contra, né? Eu vim já para cá na década de 90. E é uma ideia que, para dar continuidade, né? Quem sabe agora, talvez na festa do município, na próxima, a gente juntar aí a geração que jogou em 90, em 2000, né? Porque essas pessoas são importantes, né? Elas precisam ser sempre lembradas e mostrar a história delas. Porque a partir dessa história, mais pessoas, essa modalidade tem um diferencial. É importante na formação das pessoas, quem estava lá. Até quem eu não imaginava jogou essa modalidade. A gente agradece o espaço aí de poder aqui contar um pouquinho de histórias e de momentos felizes que a gente teve dentro da modalidade. Gleison? Eu agradeço muito o convite e da felicidade do Vitinho estar indo para a seleção, mas não só isso, e poder mostrar que o handebol de Marechal nunca parou. Tem muitas vezes o pessoal fala assim, o handebol de Rondon na época do Paulo Pérez, do Eloy, não podemos tirar nada disso, tanto que eles são ícones da modalidade, mesmo olhando por nós lá de cima, tá? Mas a gente sabe que essa sequência a gente está tentando fazer e eu acredito que está sendo bem feito. Vitor? Eu também só tenho a agradecer pelo convite, falando um pouco sobre o handebol de Marechal de Rondon. Agradeço pela Ana, pelo Guto, pelo Spock, pelo Gleison por estar me acompanhando, e agora aproveitar o momento, né? E é isso. É isso aí, né? Desejar toda a sorte do mundo, né, pro Vitor, quem já foi um garoto, né, sonhando em ser um jogador de futebol, de vôlei, qualquer modalidade, sabe da expectativa, do friozinho na barriga para chegar numa competição tão importante, né? Então, que você tenha tranquilidade para desenvolver tudo o que você sabe, Vitor, que tenho certeza que o seu futuro será muito promissor, né? E destacar mais uma vez o trabalho do Spock, do Gleison, do Nonucho, né, que é um cara tão importante quanto os dois, né, no handebol de Marechal Cândido Rondon.
Acompanhei o começo da trajetória do Gleison lá no Rio Barbosa, né? Eu era mais ou menos daquela categoria ali do Paulo, do João Berch, do Vanderlei, do Alexandre, aquela turma toda que até hoje são amigos, né? Eu não joguei handebol, mas eu via como aquela galera era unida, era dedicada, né? Então muito bacana também ter essa lembrança, né, do handebol e desejar que esse handebol rondonense continue evoluindo e sempre gerando muitos frutos aqui para a nossa cidade. Faço minhas as palavras do Gustavo e sucesso para vocês, técnicos aí, tudo de bom aí na modalidade, que continuem revelando muitos talentos e formando muitos cidadãos. E o Vitor aí desejar sucesso para que ele realmente consiga desempenhar toda a sua tática, né, em quadra e consiga bons resultados. Nós vamos ficando por aqui, siga as nossas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece em Marechal e região. O Presente, você bem informado.